Meus amigos que estão conectados à plataforma do Novembro Diabetes Azul da Sociedade Brasileira de Diabetes, através do Diabetes Play. Hoje é o dia 12 de novembro de 2020 e exatamente há 50 anos atrás, nesse dia, estava sendo fundada a nossa Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou Domingos Malherbe, com muita honra, presidente da atual gestão 2020-2021, e eu devo dizer que tenho um orgulho muito grande de estar presidindo a sociedade nesse ano, porque eu considero a Sociedade Brasileira de Diabetes como um enorme ganho social do Brasil, que começou há exatos 50 anos. Tenho a impressão que nenhum dos fundadores teria qualquer projeção da pujança, da importância, tanto nacional como internacional da SBD hoje, da produção científica, da pujança em veiculação de atividades de educação médica e interdisciplinar continuadas, que a SBD tenha o protagonismo hoje. Nós todos sabemos que o diabetes não pode ser abordado do ponto de vista de cuidado ou mesmo de tratamento sem a participação de uma equipe interdisciplinar, que envolve enfermagem, nutrição, atividade física, psicologia, enfim, além da medicina, e isso se reflete, obviamente, no cuidado que todos nós, médicos, fazemos nos nossos consultórios com os nossos pacientes no dia a dia. E a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela conseguiu montar esse enorme guarda-chuva, é uma verdadeira casa para todas as profissões que têm algum vínculo com o diabetes. O diabetes hoje, diferentemente do que era 50 anos atrás, ele se transformou numa doença pandêmica também. O mundo todo tem cifras crescentes de prevalência dessa doença. E a importância que tomou a doença do diabetes como um problema de saúde pública exigiu de todas as entidades científicas um crescimento paralelo. E é isso que nós temos, então, hoje na SBD, uma organização não governamental, que é a principal organização não governamental ligada a diabetes no Brasil. O Brasil tem proporções continentais, então os senhores podem ter a noção perfeita do que significa liderar esse processo todo em todas essas profissões no Estado brasileiro todo. O que é a SBD hoje, essa entidade tão importante e tão com tamanha primazia nessa formação de profissionais, no apoio ao governo, em tudo o que significa de ação governamental em relação à diabetes, e também dos parceiros, das indústrias que se dedicam ao diabetes, além, obviamente, de uma grande atividade na defesa dos direitos e dos interesses do paciente com diabetes, que é o foco de todo esse trabalho, né? Então, a partir da fundação, 50 anos atrás, no Rio de Janeiro, pelo professor Procópio Vale, a SBD tem traçado uma trajetória de melhoria a cada gestão, né? Então, Procópio Vale, Emílio Matar, o professor Arduino, o professor Bernardo Léo Weissenberg, esses nomes que eu estou dizendo são os presidentes da SBD. Nós temos aqui na sede da sociedade um quadro que homenageia todos os nossos ex-presidentes. Depois do Bernardo Léo Weissenberg veio Adolfo Milek, Armando de Aguiar Pupo, Tomás Cruz,
Edgar Niklevich, do Paraná. A partir da 7ª gestão com Thomas Cruz, a sociedade passou a ter um caráter nacional, extrapolando aquele caráter inicial, Rio-São Paulo. Depois de Edgar Niklevich, tivemos o Dr. Antônio Chacra, Dr. Antônio Lerário, que, aliás, hoje participa ainda da diretoria atual, Dr. Jorge Gross, doutora Adriana Costa e Forte, que também participa da diretoria atual, o professor José Egídio Oliveira, o professor Leão Zaguri, o professor Marcos Tambácia, de Campinas, a professora Marília Gomes, do Rio de Janeiro, professor Saulo Cavalcante Silva, Dr. Balduino Tidel, eminente diabetologista do Rio Grande do Sul, o professor Walter Minicucci, de Campinas, professor Luiz Turati, a doutora Ermelinda Pedrosa e, finalmente, chegando a mim, que sou o 22º presidente da SBD. Então, o presente da sociedade, o tempo presente é este, é uma sociedade importante, como eu disse, nacional e internacionalmente, e nós vamos aqui, nesse vídeo, abordar um pouco do passado da sociedade. E, para isso, eu convidei 2 grandes amigos, ilustres ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Diabetes, e que participaram da fundação. O professor Zaguri, presencialmente, ele assinou a ata de fundação. Nós temos aqui, nessa placa comemorativa, que foi feita exatamente para esse evento de hoje, um excerto do livro das atas da Sociedade Brasileira de Diabetes, que contém a ata de fundação. Os senhores podem ver nessa fotografia que está sendo projetada, e o professor Zaguri, ele é um dos signatários dessa primeira Assembleia de Fundação. E temos também o professor Adolfo Milek, grande amigo, conhecido em todo o Brasil por sua sabedoria, por sua inteligência, por seu conhecimento e por seu bom humor e amizade, senso de amizade com todos. Também é dessa época, ele só não é signatário porque devia estar em alguma outra atividade no momento, mas participou de todas as atividades da SBD desde o início, e logo em seguida, depois da sua fundação, ele foi talvez o presidente mais jovem que assumiu naquela época. Então, eu vou pedir para o doutor Zaguri, agora aqui conosco, contar para a gente qual é a sensação que ele tem hoje, vendo o crescimento e a importância e a pujança da sociedade que ele ajudou a fundar. Qual era a sensação na época e hoje, ao ver tudo o que aconteceu, inclusive participando em todas as etapas da SBD e muito bem representado na diretoria atual pelo Roberto Zaguri, que é o filho pródigo, né, médico, especialista em medicina esportiva, em medicina do exercício, e é um elemento muito ativo, muito importante, muito caro, particularmente a mim, presidente, nessa atual gestão. Zaguri, eu queria que você dissesse da sua emoção e qual é a sua sensação hoje e na época no dia 50 anos atrás. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui dividindo essa comemoração com os senhores e lembrar que já fazem 50 anos, no dia 12 de novembro, quando o Dr. Procópio do Vale me ligou. Eu tinha apenas 2 anos de formado, trabalhava com uma parte do dia com o professor Artuino e uma outra parte do dia com o professor Procópio. A grande discussão à época era se deveria existir uma Sociedade Brasileira de Diabetes. Os endocrinologistas achavam que isso poderia ficar a cargo deles. O professor Procópio, que fundou a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, não teve dúvidas. Ele tinha convicção de que a Sociedade Brasileira de Diabetes deveria existir
que deveriam ser ampliadas as atividades, e chegou a discutir comigo muitas vezes por que ele achava isso. E ele tinha toda a razão. As palavras do presidente Malherbe mostram que ele tinha toda a razão. Eu estava absolutamente apaixonado pelo tratamento do diabetes e pelas coisas ligadas à diabetologia, quando fui convocado a ir ao Hospital Antônio Pedro, em Niterói. Atravessamos a Bahia de barca e nos localizamos numa pequena sala do Hospital Antônio Pedro. O professor Procópio teve dificuldades de encontrar pessoas para completar o número necessário para assinar a ata, e eu acho que hoje eu sou um dos últimos fundadores vivos dessa sociedade, o que me dá muito orgulho, e eu sou testemunha de que a sociedade veio crescendo tijolo a tijolo, colocado por cada presidente, cada um trouxe alguma coisa de pessoal e mais novo, até que chegamos a essa imensa construção administrada pelo Dr. Malherbe. A Sociedade de Diabetes teve em mim um trabalhador aplicado. Eu participei de inúmeras diretorias. Há pouco eu estava me dando o trabalho de rever, acho que eu sou a pessoa que mais participou de diretorias. Com muito prazer e muita emoção, eu vi esse trabalho ser ampliado e atingir esse leque atual. Eu não sei se devo me prolongar ainda falando, mas esse é o meu testemunho. Por favor, Leão, nós temos aí um bom tempo ainda para ouvir as suas sensações. Qual é a sua emoção, Leão, ao ver o que foi fundado há 50 anos? Você disse que estava recém-formado, 2 anos somente, e hoje você tem já visão da sua carreira inteira dentro da universidade, dentro da prática clínica, e se tornou um grande líder em diabetes, protagonizou várias iniciativas da sociedade, inclusive aquilo que o seu filho Roberto faz hoje. Tenho a impressão que foi você que começou lá atrás com uma caminhada e corrida, e depois você foi presidente da sociedade. Qual é a sua sensação vendo hoje a pujança da SBD? Eu sou testemunha ocular desse crescimento. Eu, em 2004, quando assumi a presidência, eu trabalhei no sentido de ampliar as bases dessa sociedade e vi isso ser realizado. O meu objetivo foi unir, trazer para dentro da sociedade justamente esses profissionais de saúde que antes não eram admitidos e criar departamentos. Nesse sentido, eu criei uma nova visão para a sociedade, dizendo a todos que, se eles queriam tratar de diabéticos, que se unissem a nós para aprimorar conhecimentos. E nós ampliamos muito o número de associados da Sociedade de Diabetes. E isso é o que deve ser feito, unir sempre e nunca dividir. Enfrentamos dificuldades ao longo desses tempos todos e, da minha parte, uma das grandes dificuldades foi manter a sociedade independente quando a Sociedade Brasileira de Endocrinologia levantou de novo a bandeira de que deveríamos ser apenas um departamento da Sociedade de Endocrinologia. Mas, afinal, resolvemos, e isso só foi bom para todos, porque esclareceram-se dúvidas. Eu criei vários departamentos. Um deles foi esse departamento de atividade física, mas criei também o departamento de nutrição, departamento de enfermagem e departamento de nutrição. Você está lembrando, só uma parte, você está lembrando várias coisas que, olhando para trás, foram motivo de
muita angústia, muita preocupação em relação aos rumos da nossa especialidade, afinal, endocrinologia, e participou ativamente de momentos bastante tensos nesse relacionamento, e a história nos diz, hoje em dia, não dá nem para acreditar como é que isso se transformou. A SBD e a SBEM já existia há 20 anos, quando a SBD foi fundada, e hoje são duas entidades irmãs que se preocupam com a especialidade em endocrinologia como um todo, e que têm uma cooperação muito estreita, não só em relação a atividades de educação continuada, mas em relação às atividades frente ao governo e frente à defesa dos interesses dos pacientes, né? Nós dividimos perfeitamente essas obrigações ou essas metas, e a coisa ocorre num ambiente de muita harmonia. Aliás, falando em metas, nós temos aqui também um quadro dentro da sede que quem está nos assistindo vai poder observar nessa exposição, com as metas e a missão da sociedade, e tenho a impressão que foi na sua gestão que foram definidas essas duas coisas, não é isso, Leão? Essa foi uma das primeiras atitudes, definir missão e visão. Feito isso, nós procuramos abrir a sociedade para receber todos esses profissionais de saúde, para comporem um time, e, além disso, nós investimos, eu lembro, você era da diretoria, e nós investimos um bom dinheiro no site, que, na época, era o grande veículo de comunicação que estava aparecendo. Então, em 2004, se não me engano, nós chegamos a 20 mil pessoas consultando o nosso site. Você me permite, Leão, só um pequeno à parte. Esse site a que você se refere, ele é hoje o segundo site no mundo em acessos em diabetes. Ele só perde, e mesmo assim por pouco, para o site da Sociedade Americana de Diabetes. Tá? Para ter uma ideia... Nessa decisão de investir no site, eu me lembro que nós tivemos muita objeção, mesmo dentro da própria diretoria, haviam ideias diferentes, mas apoiado pela diretoria, sem dúvida nenhuma, fizemos um grande investimento no site, trouxemos colegas competentes para administrar esse site e chegamos lá no prêmio IBEST, que é um prêmio ligado aos sites, enfim. Um outro aspecto muito interessante que eu gostaria de deixar marcado é que, nessa diretoria, a gente trocou o logo da sociedade. Colocamos um logo mais atualizado, que permanece até hoje e é motivo de orgulho para este... É um logo ainda muito moderno, muito atual, e que vai persistir por muito tempo. Muito obrigado, Zaguri, por todo esse depoimento. Eu queria agora pedir a participação do Adolfo Milek, o nosso decano. É uma pessoa querida por todos, respeitabilíssimo pela sua atividade acadêmica, pela sua ética, sempre muito sério, muito científico, e também por sua amizade, por seu coleguismo, por sua gentileza. Então, várias gerações de médicos que se dedicam ao diabetes passaram pelos ensinamentos do Adolfo, ensinamentos lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no famoso Fundão, e depois ensinamentos até de vida, não é, Adolfo? Eu queria que você comentasse, Adolfo, qual é a sua sensação hoje, vendo no que se transformou a SBD, que você ajudou a fundar, e principalmente a evolução
científica dos congressos, não é, Adolfo? Você foi um participante ativo do primeiro congresso da SBD. Como é que foi essa história, Adolfo? A sociedade fundada em 70, ela passou por um período de acalmia. O professor Procópio, que era uma pessoa extremamente dinâmica, ele resolveu que teria que ativar a sociedade, que ela não foi fundada para ficar parada. Então, convocou um grupo de médicos jovens e nos estimulou a que começássemos a trabalhar pela sociedade. Como um plano piloto, nós organizamos um primeiro curso sobre diabetes e constatamos que o assunto era extremamente importante, o curso foi um sucesso, o que nos levou, então, quando se completaram 3 anos da gestão do professor Procópio do Vale, a organizar um congresso, primeiro congresso de diabetes. Foi realizado no Hotel Glória, sem nenhum patrocínio, com extrema pobreza, vamos assim dizer, e que nos obrigou, inclusive, a arrumar as cadeiras, já que a gente não podia pagar a quem pudesse arrumar. Mas esse congresso teve aproximadamente 200 pessoas, e o número pequeno, para hoje em dia, mas na época grandioso, foi um sucesso estrondoso. A partir dali, cada congresso foi acrescentando alguma coisa. Nós já tínhamos sugerido, antes do professor Bernardo assumir, para diminuir o mandato de 3 para 2 anos, para que se alternasse um congresso da Sociedade de Endocrinologia, nossa entidade máter, com um congresso da Sociedade de Diabetes. E assim foi feito e é feito até hoje. E durante o desenvolver da diretoria, eu assumi em 1985, e quando cheguei já havia um projeto pronto. O professor Domingos Malherme e Laércio Franco haviam feito um planejamento para um estudo sobre prevalência de diabetes no Brasil e também uma organização em termos de atenção primária, secundária e terciária à saúde dos diabéticos. Felizmente, nós conseguimos executar as duas coisas. Esse censo brasileiro, ele ajudou muito, porque conseguimos levar as autoridades à importância do diabetes e saúde pública. Inclusive, o professor Zaguri participou comigo, com o professor Egídio, no primeiro programa de diabetes em saúde pública que foi instalado na cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos percalços durante a sociedade, até me antecedendo, que na teoria do professor Arduino, nós elaboramos um projeto de proteção ao diabético, que não podia entrar no serviço público, não podia participar de nada, era vedado ao diabético, era uma doença que ele não podia participar de nada. Nós deixamos esse projeto no Congresso, apresentado em 2 legislações por deputados diferentes do Rio de Janeiro, e o processo nunca andou. Em compensação, vimos em São Paulo, que permitiu acesso diabéticos, vale a pena citar isso, ao serviço público, em que o diabético poderia participar, desde que não fosse hipertenso, obeso, não usasse insulina, a glicemia fosse estável, enfim, um diabético que não tivesse diabetes. Infelizmente, essa foi a primeira lei de proteção ao diabético poder trabalhar para ver como as coisas evoluem. Como disse o Zaguri, cada sociedade foi acrescentando alguma coisa. Foi muito importante, após o Congresso do Rio de Janeiro, em que a Marília fez um trabalho extraordinário e houve um bom lucro, que o professor José Egídio, antecipando-se as coisas, disse, não, nós precisamos ter uma sede própria. E foi comprada essa sede em Vila Nova Conceição, que foi um grande investimento, no qual colocamos a Ana Maria como secretária executiva, e a sociedade, então, começou uma profissionalização a partir disso. No Congresso de Natal, com 3.000 pessoas, o primeiro teve 200 e 300, eu recebi uma homenagem por estar há cerca de mais ou menos 46 anos trabalhando pela causa diabetes. Eu acho que todo médico ele tem uma finalidade, ele tem que ter um propósito de vida. O meu foi participar em ensino, de participar de formação de aproximadamente mais de 10 mil médicos na UFRJ e realmente participar do desenvolvimento do diabetes e da endocrinologia brasileira, que eu sempre espero que não haja nenhum divórcio. Houve um momento de tensão, como o Domingos falou,
Mas essa tensão foi ultrapassada e hoje em dia nós temos uma sociedade pujante e hoje em dia o diabetes seria, numa linguagem gastronômica, que está muito em moda atualmente, gastronomia, o filé mignon dentro da sociedade de endócrino. Adolfo, só uma partezinha, desculpa um minuto te interromper. Qual era a sua idade quando você foi presidente da SBD, Adolfo? Eu tinha 44 anos. Tenho a impressão que você foi o presidente mais jovem da sociedade. Talvez você e o Turati estejam ali mais ou menos na mesma faixa, mas certamente um dos mais jovens. Agora, Adolfo, conta um pouquinho como é que foi a extensão daquele inicial eixo Rio-São Paulo na administração da sociedade para o resto do Brasil. Tenho a impressão que isso aconteceu na 7ª gestão, que foi do Tomás Cruz. Nosso querido Tomás Cruz vai ser sempre lembrado. Nós perdemos o Tomás Cruz agora muito recentemente, foi um momento de muito luto para todos na SBD, mas conta como é que foi um pouquinho essa disseminação pelo Brasil da SBD. Com o crescimento da sociedade, começou a haver uma pressão para que ela fosse aberta para outros estados. O professor Armando Aguiar Pupo, às vésperas da sua passagem, que é o término do seu mandato, ele convocou uma reunião em que aboliu esse dado que estava no Estatuto da Sociedade, permitindo que pessoas de outros estados pudessem participar da sociedade. O professor Tomás Cruz, então, se candidatou, houve uma eleição, então ele foi presidente fora do eixo. E, realmente, a partir dali, uma disseminação, nós seguramos muito a criação de capítulos, para que fossem feitos capítulos do Estado, quer dizer, que depois se transformaram em regionais. Nós fazíamos exigência do número mínimo, da qualificação das pessoas, e simplesmente não permitir que alguém de um local que não tinha condição de nortear a sociedade pudesse participar. Então, as exigências foram grandes. Primeiro foram abertos capítulos e posteriormente regionais da sociedade. E que a gente tentou fazer, pelo menos a gente conseguiu, é que também houvesse uma aproximação das várias associações de diabéticos. Então, por sugestão minha, foi fundada a FENAT, que seria a Federação das Associações de Diabéticos, e que cada um teria a sua gestão particular, porque tinham características diferentes, mas que a Sociedade Brasileira de Diabetes fosse, então, o polo norteador da parte científica. Isso aconteceu. Primeiramente, o presidente foi médico, mas depois foi passando para as pessoas que eram ligadas à área diabética, e hoje em dia realmente também é muito importante lembrar sempre que a Associação de Leigos tem sempre lugar na Federação Internacional de Diabetes. Uma parte é científica, da SBD, e a outra é a Associação de Leigos, porque o diabetes é uma doença em que o paciente tem que participar do seu cuidado. Então, essa exigência da International Diabetes Federation é muito importante. O Zaguri percebeu isso na sua gestão de 2004, então abriu definitivamente para a participação maior das pessoas ligadas à área da saúde. Adolfo, deixa eu te interromper um pouquinho só para dar um outro à parte. Com essa ampliação na SBD para o plano nacional, nós só tivemos a ganhar, obviamente, né? Pessoas como Adriana Costa e Forte, Jorge Gross, Edgar Niklevix, são verdadeiros líderes, né? No plano nacional. Hoje, se a gente for analisar o legado dessas pessoas, a Adriana, muito querida, eu entrei na SBD há 20 anos pela mão da Adriana, fui o tesoureiro na gestão dela, e depois nunca mais eu saí da SBD. Está fazendo 20 anos que eu trabalho continuamente na sociedade. E hoje ela, com muito prazer,
é uma das pessoas, uma vice-presidente da minha gestão. Então, eu acho que a gente já está chegando no momento aqui final do tempo que nós tínhamos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a participação do Zaguri e do Milek nesse evento comemorativo. Eu acho que ninguém melhor do que essas duas pessoas para marcar os 50 anos da sociedade. São pessoas que deixaram sua marca e continuam deixando. Então, é impressionante a longevidade do Zaguri e do Milek na excelência das contribuições que fizeram para a diabetologia brasileira e que continuam fazendo especificamente para a SBD como modelos e como conselheiros, né? Eu mesmo, muitas vezes, ligo para um, ligo para outro, tenho a impressão que todos os presidentes que me antecederam fizeram isso para trocar ideias a respeito de encruzilhadas que aparecem aí no caminho das gestões. Eu vou encerrar essa apresentação comemorativa dando a minha visão sobre o futuro da sociedade. Eu vejo um futuro muito grande, muito bom. A sociedade tem 50 anos hoje, comemorando 50 anos de crescimento contínuo, e nós temos que acompanhar a movimentação da matéria diabetes no mundo todo, né? De lá para cá, o diabetes se tornou, como eu disse, epidêmico. Hoje ele é um grande problema de saúde pública em termos de acesso das pessoas aos recursos que nós temos. Nós temos muitos mais recursos hoje. Se nós pensarmos, eu trabalho com diabetes há 45 anos e eu percebo claramente hoje as facilidades e as modernidades que os médicos têm para receitar e para aconselhar para os seus pacientes e, obviamente, os pacientes também para atingirem os seus objetivos de saúde, né? É muito mais fácil hoje com os medicamentos modernos, com os insumos modernos, com as formas de monitorização. E o problema hoje que eu vejo é o acesso de um grande número de pessoas a essas novas tecnologias e ferramentas para o controle e cuidado com diabetes. Então, eu vejo no futuro da sociedade um esforço muito grande nessas duas áreas, na área da tecnologia, nós estarmos sempre acompanhando de perto, para e passo com o desenvolvimento da tecnologia que vem através das indústrias, e também um trabalho muito importante na área de saúde pública para melhorar o acesso do maior número de pessoas a justamente essas tecnologias. Em termos de conteúdo, de matéria, nesses 50 anos, o que nós vimos foi uma perfeita democratização do conhecimento médico. O conhecimento médico, antes, ele era um privilégio de poucas pessoas, de grupos de estudo ou ligados à universidade, e hoje, com a disseminação dessa comunicação em massa trazida pela internet, esse conhecimento ele tornou-se propriedade praticamente de qualquer pessoa interessada em obter a última informação sobre o último tipo de tratamento e discutir isso com seus pares. Então, obviamente, a SBD vai continuar trilhando esse caminho da educação multiprofissional para o diabetes. Isso está dentro do DNA da SBD, como os senhores puderam depreender das exposições do professor Zaguri, do professor Milek, mas eu vejo no futuro a SBD pujante e exercendo essa pujança no acompanhamento das tecnologias e na disponibilização, no acesso dessas tecnologias modernas ao maior número de pessoas possível no Brasil. Então, eu me despeço dizendo que é com um grande orgulho de estar na gestão da SBD nesse ano de 2020, marcando os 50 anos, e agradecendo a todos
os que participaram e participam hoje das atividades da SBD, doando o seu trabalho, doando o seu tempo, de forma absolutamente voluntária, para o engrandecimento e o atendimento de todas as pessoas que convivem com diabetes no nosso Brasil. Meus cumprimentos a todos que nos ouviram. Muito obrigado pela atenção.